Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É Melhor Mudar de Assunto. O tema deste nosso episódio é o facto de ser mãe cedo. Então, meninas, a este tema, que emoji é que vocês atribuíam? Olha, eu atribuía aquele emoji fofinho com 2 corações nos olhos, porque acho que apesar de ser um assunto que é tabu e pronto, o facto de ser mãe cedo, acho que de qualquer das formas ser mãe uma coisa boa, que traz, que é sempre uma coisa boa, portanto eu atribuía o emoji fofinho à conversa. Eu atribuía o emoji com os olhos fechados, porque eu acho que, por exemplo, este episódio é sobretudo sobre os preconceitos que a sociedade tem à volta das mães jovens e, portanto, eu acredito que quem seja mãe jovem tem que lidar com muitos olhares, muitas coisas desse género, portanto, o meu emoji é realmente aquele que está a tapar os olhos. E tu, Silvia? Eu vou um bocadinho também ao encontro da Rita, mas atribuo o emoji aquele do braço com força, porque eu acho que é preciso uma coragem, uma força para lidar com todas as boquinhas que muita gente manda, com todo o preconceito que as pessoas impõem na nossa sociedade, com o facto, és tão nova teres um bebê já com essa idade, porque cada um tem o seu tempo. Acontece, são coisas que acontecem e eu acho que as pessoas só têm que saber lidar com os outros. Não, Sim, e mas até sabes porque que- eu acho que, mesmo eu pelo menos vou ser sincera, que é quando nós vemos alguém, por exemplo, quando na nossa escola, ou que nós conhecíamos, à partida, o primeiro impacto é fogo, já vai ser mãe. A sociedade toda tem isso, não é? Mesmo as pessoas que agora são mães novas, de certeza que antes até formulavam essa opinião na cabeça, tipo, já. Eu acho que isso acontece, eu acho que quem disser que eu nunca pensei nisso, eu sinceramente acho que está a mentir, porque a sociedade já formula esta ideia há tanto tempo que as pessoas acabam por entrar também nessa formulação e acham que aos 20 anos é demasiado cedo, aos 40 já é demasiado tarde, e eu acho que todos acabam por ter essa opinião. Quando são pessoas de perto, ou até nós simpatizamos com o bebê porque é fofinho, nós achamos, ok, isto é brutal. Mas eu acho que o primeiro impacto é sempre de, ok, já tão cedo. Isto é porquê? Porque a sociedade impõe um tempo para cada coisa. Isso, pronto, é ridículo, mas é verdade. Por exemplo, a sociedade impõe um tempo para tu cometeres o teu primeiro namorado, a sociedade impõe um tempo para tu perderes a virgindade, a sociedade impõe um tempo para tu entrares para a faculdade, a sociedade impõe um tempo para tudo, para tu casares, para tu teres filhos, e isso faz com que isso seja um tabu na sociedade, percebes? Porque, por exemplo, quando tu vais a qualquer lado e nós, portanto, agora se calhar na nossa idade já se começa a ser mais comum e nós já vemos muita gente da nossa idade a começar a ter filhos. Mas, por exemplo, nos 16 anos e 17, quando nós víamos alguém na escola que teve um filho, nós achávamos aquilo muito estranho. Porquê? Porque Sim. estamos formatados muito, estamos formatados até ao ponto de ter idade e ter horas para tudo, percebes? Isso, pronto. Agora vejo que é ridículo, mas pronto, é a sociedade que formata Aquelas boquinhas do se calhar não vai aproveitar tanto a adolescência como devia, mas se calhar aproveita de outra. É verdade, mas assim. isso acontece porquê? Porque a sociedade formula que quando tu és mãe, começa a tua vida de mulher. E se começa a tua vida de mulher, tudo aquilo que é de adolescente, de sair à noite, de ir tomar café e chegar tarde a casa, deixa de existir, porque a partir dali tu és mulher, e eu acho que isso também é errado. Sim, mas por exemplo, também, mas isso também é um pouco verdade, porque a partir do momento em que tu tens um filho, deixas de ter tanto tempo para Sim, mas não é a partir daí, na minha opinião, não é a partir daí que te tornas mulher. Eu acho que podes ser mulher muito mais cedo. Então, exatamente. se assim fosse, todas as mulheres que não têm filhos não eram mulheres, não é? Não Sim, estavam a iniciar ali o período de maturidade. Até porque ter um filho não é independente de nada. Tens é que levá-lo para todo lado. Pronto, é normal, não é? Porque é o teu filho, mas pronto, claro que tem a sensação de que a tua vida acaba ali, pronto, de uma certa forma, eu compreendo, mas por outro lado é uma estupidez, percebes? Sim, eu acho que é um misto, porque, como eu disse no início, toda a gente pensa, o primeiro impacto é o mesmo para toda a gente, mas depois as pessoas começam a perceber que aquilo tem de ser visto de uma forma muito natural. E como eu estava a dizer há pouco, de quando uma mulher é mãe, aí começa todo o parâmetro de maturidade, atingiu a vida adulta. Também eu acho que, por exemplo, existe muito que é quando uma mulher é mãe, o que acontece é, não existe mais mérito para nada. Não sei se vocês concordam, mas quando uma mãe, principalmente jovem,
tem um filho, o que nós só vemos a maternidade à volta dela, não vemos mais nada, não é? E parece que estamos a desvalorizá-la, e eu até acho que E é por um isso é ato que de enorme muitas... responsabilidade ter um filho aos 20 ou eu acho que até aos 16 a sociedade tem mais preconceito com mães adolescentes, porque aos 20, parecendo que não, à partida já tens maturidade, e portanto eu acho que até há um maior escândalo aos 16 ou aos 15 anos, porque ainda são bebés, não é? Entre Exatamente. aspas. E era o que tu estavas a dizer, que pronto, as pessoas depois só veem a maternidade naquela pessoa, e por isso é que muitas mulheres ficam com depressões pós-parto. Porquê? Porque toda a gente se esquece delas, percebes? Porque é só o bebê, e mesmo elas, só o bebê, ou só o bebê, ou só o bebê, acabam por ter depressões. Mas é isso, mas também, por exemplo, vamos de encontrar o que tu disseste, Rita, por exemplo, deve haver um motivo pela qual, por exemplo, todas as mães que são mães cedo, tipo aos 20 anos, normalmente não é planeado. Normalmente é porque acontece, não é? Normalmente é que não é planeado, e depois é que as pessoas acabam por encarar aquilo e tomam uma decisão de ir para a frente. Mas normalmente, pelo menos os casos que eu conheço, foi um acidente. Sim, mas por exemplo, eu acho que as pessoas também têm esse, e é completamente válido o que tu estás a dizer, mas eu acho que as pessoas também têm um grande preconceito. Porquê? Porque quando vemos uma mãe com 20 anos, por exemplo, mas pode ser qualquer idade, desde que seja mãe jovem, porque é esse o tema principal do nosso episódio, o que acontece é que nós achamos que aquilo não foi planeado. Mas isso foi. Isso foi Sim, escolha dela exatamente. e do pai terem um Exatamente. filho. Mas a sociedade mete logo como de parte de não, aquilo aconteceu, foi um ato de irresponsabilidade, mas isso foi planeado, não pode ser planeado. Exatamente. E as pessoas não Pode, colocam claro, isso pode. na balança. Até porque a minha mãe foi mãe muito cedo e foi mãe aos 22, acho eu, e foi planeado. Portanto, isso não tem nada a ver. Pronto, agora os tempos também são diferentes, não é? Mas eu acho que cada vez mais a sociedade aceita. Pronto, claro que há sempre aquele tabu, mas eu acho que já começa a ser normal. Eu acho que já começa a ser normal ser mãe cedo. Sim, eu, por exemplo, eu sempre quis ser mãe nova. Por exemplo, eu imaginava-me já aos 22 anos com Eu 2 também. filhos, quando E era com 2 pequenina. não. Com 2 não, mas com 1 sim. Mas Sim, de porque facto, tenho pais novos. Exato, mas o facto de teres dito que os tempos são outros é verdade. Porquê? Porque agora, de antes, tudo começava mais cedo. As nossas avós foram mães muito cedo e casaram muito cedo. E de repente a vida faz toda mais para a frente. Nós saímos de casa mais tarde, nós casamos mais tarde. E olhem, agora acabei de ter um preconceito. Eu posso não querer casar, e já disse casar mais tarde, sair de casa dos pais mais tarde. Mas sabes que também há muitos fatores que fazem com que isso aconteça. O ensino é um deles. Eu vejo, por exemplo, eu gostava de ser mãe aos 24, 25 anos, mas se calhar não consigo. Porquê? Porque se eu estou a estudar, ainda não acabei o curso, vou acabar agora. O facto de estabilizares a vida antes de teres um filho e tudo, é um processo que demora, percebes? E faz com que nós não conseguimos ter filhos agora tão cedo. Na nossa geração, se calhar, só conseguimos estabilizar a partir dos 25. Sim, ou até mais tarde. Até mais tarde, eu acho que estabilizar aos 25, eu pelo menos eu não vejo a minha vida completamente estabilizada aos 25 anos. Não vejo. Muitas pessoas que se calhar são mães e pais cedo, são aquelas pessoas que se calhar não querem estudar, tiram o 12º ano, acabam por ali e começam a fazer a sua vida. Porquê? Porque é mais fácil, porque o facto de estás a estudar faz com que atrase o processo completamente, percebes? E é isso, e eu acho que também parte muito daí, horas de dormir pouco, ficas com os horários todos trocados, tens que dar muita atenção ao teu bebê, que também é complicado porque nós sendo tipo mais novas, é tudo um processo de evolução, tipo, é uma coisa nova, tipo, para nós. E aquilo eu acho que o facto de estudares e o facto de seres mais nova requer muito, muito psicologicamente. Ou seja, sim, mas por exemplo, nós estamos agora a falar basicamente da hora certa para ser mãe, da hora certa para estabilizar. E de facto o símbolo do nosso tema de hoje era um relógio. Porquê? Porque o relógio pode marcar horas diferentes dependendo de pessoa para pessoa, não é? E eu acho, pelo menos eu acho que existe na sociedade a hora certa de ser mãe, a hora certa de casar, a hora certa de tirar uma licenciatura, existe tudo. E quando alguém sai disso, é um escândalo.
Mas o que eu acho é que a hora certa para ter um filho é quando acontece. A hora certa para casar é quando acontece. É quando tu E as queres, pessoas, é quando acontece exatamente. para ti, é quando acontece para E depois ti. é assim, e claro, é assim, por um lado até é normal, e por isso é que eu acho que nós estamos num misto de emoções neste episódio. Porquê? Porque por um lado não existe hora certa para nada, até isso acontecer, mas por outro, a sociedade formula a idade certa para ser mãe para teres mais estabilidade económica, para teres uma casa melhor, não é? Ao mesmo tempo é para estarmos mais conscientes da nossa escolha. Mas, por outro lado, eu também acho que não deve de existir essa pressão, porque eu acredito que, por exemplo, numa família, uma mulher que quer muito ser mãe aos 40 ainda não foi, as pessoas vão estar constantemente nos jantares de família, então, e quando tens um bebê? Até porque nós vemos isso, nós seguimos influenciadoras digitais, e o que acontece é que quando elas não têm filhos, já estão acima dos 25, recebem, nas perguntas e respostas que elas fazem nas histórias do Instagram, recebem muito, então, quando vais engravidar? E, por exemplo, não sei se vocês conhecem a história da Vanessa Martins, que ela estava a tentar engravidar e descobriu que tinha um problema e até foi operada para tratar esse problema e recebia constantemente perguntas no Instagram, então quando é que vais ser mãe? Não engravidas? Não queres ter filhos? E ela dizia, mas porquê essa pressão? E de facto nós, por um lado, tiramos todo o mérito a quem é mãe jovem, mas quem também, é mãe tarde... Nós também tiramos o mérito, questionamos. tipo, então, ainda não engravidaste? Tipo, como se houvesse um tempo para respeitar e dentro daquele limite tiveste que ser mãe. Se não fores, já estás de lado. Porque estamos formatados. Isso quer dizer que nós estamos completamente formatados. É verdade. Porque por exemplo, nós estivemos no shopping ou em algum lado, vamos ao médico e vimos alguém numa clínica. Eu ainda há pouco tempo fui ao centro de saúde e vi lá uma mãe com uma filha muito jovem e tipo, eu olhei, observei-a. Porquê? Porque não é normal, para mim não é normal, mas isso é porque eu estou tão formatada pela sociedade que acaba por não ser normal e se calhar até é super normal, percebes? E agora que se calhar conhecemos, nós também agora já estamos numa idade em que começa a haver pessoas que têm filhos, eu acho que a partir de agora é mais normal. Por exemplo, quando eu tinha os meus 16 anos, para mim era um escândalo, escândalo alguém com 16 anos ter um filho, mas isso era porque eu era muito imatura, ainda era muito inocente, percebes? Mas há pessoas com 16 anos que têm muita maturidade. Sim. Entendes? E é como, por exemplo, tens um grande exemplo, é como as pessoas mais novas juntarem-se com as mais velhas. Tens um grande exemplo da Sara Barradas e do Raposo. Foi um escândalo aquilo. Sim. Foi um escândalo, percebes? Mas nós não sabemos como é que ela é, porque ela pode ser muito mais adulta. E se calhar nem era, eles podem gostar mesmo um do outro. Não, e não é isso. Há duas hipóteses. Ela pode ser demasiado adulta, ou ele pode ser demasiado jovem, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não, mas é assim, isso é verdade, e eu também acredito, aliás, até é um casal que eu acho imensa graça, mas eu acho que as três concordamos que é, quando nós vemos, por exemplo, um rapaz de 25 anos com uma mulher de 50 e tal, o que é que nós pensamos? Está com dinheiro, está com ela pelo dinheiro. E vice-versa, atenção. E homem mais velho com mulher mais nova. Está pelo dinheiro, quer ficar com o dinheiro dele. Isso existe, não é? Existe. Mas se formos a pensar de uma forma mais consciente, pronto, podemos relativizar em alguns casos. Em outros eu acho muito estranho, vou ser sincera. Em outros no início eu achei muito estranho o caso. Agora já me habituei, já estou habituada, mas era estranho. E ainda para mim, às vezes ainda olho e acho estranho. Nós não sabemos até que ponto é que ela como é que ela é. Ela pode ser acima da média. E eu acho que para tu te apaixonares por um homem mais velho do que tu, muito mais velho do que tu, é porque tu já és muito madura. Porque eu acho que senão de outra forma não sei se aconteceria. Sim, e depois porque, pronto, isto já dava um tema para um outro episódio. Mas a verdade é que, e pronto, só fazendo agora este apontamento, que é, às vezes uma mulher quer tanta maturidade, o homem, o amparo, que só encontra isso, se calhar, em homens mais velhos. Sim, até porque os homens são demoram muito mais tempo a chegar ao grau de maturidade. E depois, no casal deles, tens o grande exemplo, que eles foram pais há pouco tempo. Tens ela, que pronto, é mãe nova agora, já não é tão nova, e tens ele, que é pai já com uma certa idade. Exato. Percebes? E é isso, porque tanto há o preconceito para a mãe que é cedo, ou o pai que é cedo. O pai que é mais velho. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, tu disseste aquilo do centro de saúde e é normal, até porque quando eu, por exemplo, sei lá, estou no shopping ou assim, o meu olhar não é de preconceito de, pá, que irresponsável, vais ter um filho, não vais saber cuidar dele, mas sim de, e se fosse comigo? Exatamente. Aquela podia ser eu. Não, porque nós acabamos por equiparar e pensar, neste momento, a minha vida, como é que seria com um bebê? E não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, nós quando vemos uma mãe jovem,
nós, sociedade, parece que a sociedade está sempre à espera de uma falha, que os pais se separem antes ou depois do bebê nascer, que alguma coisa que ela publique no Instagram não esteja tão certa. Parece que a sociedade está tão forma focada naquilo por estar fora da linha, está sempre à procura de uma falha, apontar uma falha. Mas numa mãe jovem eu acho que existe muito esse foco de vais falhar e deixa-me ver onde. Pois é, mas isso é muito mau, isso eu acho. Sim. É muito mau porque não tem que haver isso só porque é mãe nova, não é? Não é por ser mãe nova que vai ser menos responsável. Exato. Pronto, e é normal, quando uma pessoa é mãe, seja com 30, com 20 ou com idade que for, e acaba por crescer muito ao ter um filho, atenção. Isso sim, faz por exemplo, e mãe de primeira viagem, pronto, nós de certeza que teríamos um amparo de amigas nas nossas próprias mães, claro. Mas mãe de primeira viagem é uma descoberta. Para sejas mãe aos 16, aos 20, aos 30, aos 40, é uma descoberta, não é? E é uma descoberta para toda a gente, mas de facto a sociedade impõe um grau de importância numa mãe jovem tão grande que eu acho que é até muito difícil para a própria mãe lidar com aquela pressão de quando sai de casa, ok, hoje vão olhar para mim com que olhar? Ou sair com o carrinho de bebê e pensar, as pessoas vão me fazer perguntas. E até, por exemplo, eu acho que existe muito um medo por parte das mães, e é completamente válido, porque eu acho que se fosse comigo também o seria, que é o sair à rua e deve chegar um momento que cansa as pessoas olharem e cochicharem umas com as outras, porque isso existe. Isso existe, não é? E à procura de defeito, defeito. Do género, olha como é que ela pega no bebê, olha aquilo, isso é completamente horrível, eu acho muito mal. Agora, é inevitável, era o que eu estava a dizer, imagina, eu quando fui ao centro de saúde e vi lá, eu fartei-me de observar, mas acho que nem foi pelo mau sentido, sabes? Sim. É por ser tão novinha como eu, se calhar, e eu até me imagino a mim, percebes, ali... E acabas por te imaginar, imagina, se fosse eu, percebes? Exato. É isso. Por isso é que observas, no meu caso foi assim, mas há muita gente que olha e com maldade. E mas, por exemplo, eu agora até acho que nós podemos iniciar a parte em que nós tentamos fazer em todos os episódios, que é o Isso Fosse Contigo, e pronto, podemos começar pela Sílvia. Por exemplo, nós já falamos as três muito nisto, que é abortavas? ou tinhas este filho? E sabes ou como seria a reação dos teus pais? Que eu acho que em todas as fases da vida que vais passando tens opiniões diferentes. Porque eu já, por exemplo, a mim já falaram sobre o assunto e eu já disse que abortava, já disse que tinha, já disse, percebes? E vai mudando consoante... Não, e depois é assim, há uma coisa que também queremos deixar claro, que é, se uma de nós disser que abortava, não há problema nenhum, nós temos que aceitar isso. Claro que não, e não queremos também estar a incentivar que quem possa estar grávida ou a descobrir que está... Exatamente, isto não é para influenciar ninguém, mas de facto é o espelho da sociedade. Estamos aqui três pessoas não é só isso. E diferentes. Nós somos pessoas que convivemos todas juntas, mas que estamos em alturas da vida completamente diferentes umas das outras. Sim. Embora, por exemplo, eu e a Silva namoramos, mas acho que estamos em alturas da vida completamente diferentes. Eu e a Rita é igual, e a Rita e a Silva é igual, percebes? Portanto, eu acho que as opiniões não têm que ser iguais só porque andamos no mesmo curso, na mesma... Não tem nada, eu acho que isso não tem nada. Não, e até vos digo já, isso era uma seca, gostarmos todas de preto. Eu gosto, como eu gosto de preto, uma de laranja e outra de branco. Mas por acaso eu também gosto muito de preto. Eu também. Silvia, e então, o que é que tu fazias? Ora, eu admito já, para os meus pais ia ser muito complicado. E é assim, eles querem o meu bem, mas se calhar iam dizer, olha, não achas que é cedo, tens a certeza que é isso que tu queres, mas nunca me iam obrigar a fazer nada que eu não quisesse. Agora, e eu vou ser sincera, fazias? Eu não abortava, porque eu só pensar matar um bebezinho, seja com que idade eu tenha, tipo, eu sei que ia ser muito complicado, porque eu também ligo muito ao que os outros dizem e pensam, mas eu acho que depois de ver um bebê que é meu e é uma coisa nossa... Exato, foste tu, exato, foram vocês que o fizeram, não é? Sim, do tipo, não consigo matar isto. E não nem imagino. Mas já há uma fase que a Ana diz, que eu era mais nova, adolescente, só queria andar aí nas festas e eu se calhar pensava nessa altura, credo, se fosse agora, nem pensar, ia perder metade da minha adolescência. Mas agora já não penso nada assim. Também já é diferente. E tu, Rita? Para mim é muito complicado porque eu não namoro neste momento. Sim, mas imagina que tu namoravas. Imagina que namoravas com um rapaz sério e vocês estavam bem. Mete as coisas nesse ponto.
Porque se tu não namoras e se engravidasses de uma pessoa que tu namorasses, claro que com certeza que se calhar ias abortar. Agora, se fosse uma coisa, pronto, um rapaz que tu gostasses, o que é que tu fazias? Claro, até porque eu para estar com um rapaz tenho que gostar muito dele. Mas é assim, eu neste momento... Tendo em conta o assim, momento em que isto estás vamos a deixar... viver. Sim, do momento em que eu estou a viver, não é? Até porque vamos deixar isto em claro, que é, eu estou em quarentena, ainda não fiz o meu estágio, portanto, isto é bom para as pessoas perceberem, não é? Ainda não fiz o meu Claro. estágio. Não, tens de conceitualizar as propostas que Exatamente. tens, as propostas que tiveste, Exatamente. porque é muito importante isso. Mas neste momento, eu estou com este ar irónico, mas eu estou a falar a sério. Que é, neste momento, tenho muita coisa pendente, não é? O estágio, uma proposta profissional, portanto, ia começar, a minha vida ia começar a organizar-se, eu acho que sim. Por outro lado, eu sou uma rapariga que gostava de ter 3 filhos e, portanto, se viesse já ficava um adiantado, não é? Mas então abortavas ou tinhas o filho? É assim, eu acho que é assim, eu sou muito ligada a bebés e a crianças, eu gosto muito e não sei até que ponto é que eu seria capaz de abortar. E depois é assim, eu acho que tinha também de ser uma decisão em conjunto, não é? Pois, também é verdade. Porque o pai é o pai da criança, não é? Mas eu acho que neste momento, se calhar, eu tinha. Mas Pronto. neste momento eu tenho que vos dizer que pesa mais o ter do que o abortar, mas existe uma decisão porque de facto seria algo assim pesado para mim. Olha, eu vou ser muito sincera. Para mim era uma decisão muito complicada. Exato. Se me fizesse essa pergunta há um ano atrás, eu teria o bebê, sem dúvida. Por um simples facto, que estava a meio do curso, parava durante um aninho e depois retomava. Neste momento, eu se calhar vou ser muito má, mas não tem nada a ver. Neste momento da minha vida, agora que estamos a acabar o curso, que tenho trabalho, estou efetiva, não sei até que ponto é que eu teria o filho, porque eu estou agora a começar a construir a minha vida, percebes? Exato, por isso é que eu estava a dizer que porque como a minha vida estava a começar a ficar encaminhada e lá está o nosso pensamento do tempo certo para ter. Mas isso existe. E se calhar estamos a ser egoístas. Sim, mas isto existe e eu acho, a sério, estou mesmo contente por estarmos a ser sinceras, porque de facto nós estamos a espelhar a sociedade. Seria muito mal se estivéssemos aqui a dizer não, e a inventar, não. Eu acho que estamos a ser sinceras e isto é mesmo uma conversa entre amigas, que é, como a minha vida estava a ficar encaminhada, eu pensei, agora... deixa-me viver agora este momento, isso, deixa-me estar a crescer um bocado. É isso. E depois, até porque não é o não ter vontade de ter filho, até porque eu quero ter 3. Exatamente. Mas neste momento, por isso é que eu estava a dizer, é uma decisão complicada porque não estou numa relação e neste momento não estou a vivenciar isso. Mas isso nem importa muito, sabes, Rita? Porque porque o teu companheiro, eu acho que o teu companheiro importa muito, aliás, eu acho que deve pesar muito na decisão. Até porque eu acredito que muitas mulheres tomem essa decisão sozinha porque não têm o apoio ou a confiança de contar ao companheiro, e eu acredito que isso exista, mas eu também quero acreditar que se estivesse numa relação tinha essa confiança, essa abertura com o meu companheiro e a opinião dele tinha de pesar na nossa decisão. Tinha de ser uma decisão em conjunto. E eu acho que deve ser muito difícil, por exemplo, tu não quereres e ele querer muito. Mas imagina, mas isso aí eu acho que, pronto, tem que estar às vezes no mesmo barco. Aí um tinha que ceder, não é? Porque imagina, eu namoro há 4 anos, pronto, já namoro há algum tempo e se não gostasse dele não estava com ele, não é? Claro. Mas imagina, eu namoro há 4 anos, só que agora, tanto para mim como para ele, está a ser o pulo da nossa vida. Claro. Estamos a saltar de um lado para o outro. Ele acabou o curso, arranjou um emprego, está a trabalhar e eu igual, estás a entender? E não sei até que ponto, por exemplo, eu não sei até que ponto é que eu gostaria de ter um filho em casa dos meus pais e o meu namorado na casa dele. Porque para mim isso não faz sentido, é isso, percebes? E eu neste momento não tenho possibilidades económicas, porque eu não sou rica e tinha que formar a minha vida, não é? E não consigo neste momento. Eu não tinha possibilidades económicas para ter a minha casa, percebes? Para ter um filho, porque ter um filho não é só ter um filho. Para mim ter um filho é eu conseguir cuidar dele a 100%, percebes? E agora, isso. E mesmo com a ajuda dos meus pais e tudo, eu não queria ter um filho em casa dos meus pais, eu aqui e o meu namorado do outro lado. Acho que isso não é bom nem para o filho, nem para nós. Eu acho que, pronto, pode ser um tabu também, mas eu acho que o que eu queria era
ter uma casa, ter as minhas coisas e depois sim, ter um filho em conjunto, percebes? E é se calhar um dos motivos porque se calhar eu abortaria por causa disso, somente por causa disso. Agora que Sim, falaste diz Silvia. desculpa, da estabilidade económica, ainda no outro dia, por exemplo, agora na minha família os meus primos já estão a ter muitos filhinhos e assim com os namorados, outros já casados, eu era assim para o meu pai, pai, achas que eu sou a próxima? Com que idade é que tu achas que eu vou ter um bebezinho? E ele, não há idade, filha, tu primeiro pensa em ter estabilidade para o manter, em teres numa casinha ou uma coisa nem que seja mais simples, porque antes de tu teres a criança também tens que pensar que tens que ter uma estabilidade para Sim, criar. mas Sim, mas isso imagina, também é ele um disse, tabu. exato, porque ele disse, não há idade, mas à partida já te estipulou uma idade, que é quando tiveres estabilidade, quando tiveres a tua Exatamente. casa. E isto, porque isto existe, é mesmo o espelho da sociedade. Por isso é que eu estava a dizer que eu acho que é um misto de emoções, pelo menos neste ponto da minha vida, seria uma decisão muito complicada de eu dizer que pesava, se calhar, 70% querer ser mãe e ser um bebê meu, e do outro lado também pesar, porque não é iria atrasar, mas eu estava a viver agora aquele ponto da minha vida. Portanto, eu neste momento, como eu vos disse, posso-vos dizer que não abortava, mas não sei se é 100% certo, porque Exato, acho que é uma também não decisão, sei. para dizer agora neste minuto, é muito complicado mesmo. E não se decide assim em 5 minutos, nem em Sim. 10, é muitas horas de pensamento. Acho E que depois há uma coisa, desculpa Silvia, há uma coisa que é, nós se calhar até somos egoístas e há muito, porque se tu pensares, há muita gente que tem 1 e 2 filhos a ganhar o ordenado mínimo. Portanto, quando nós falamos em estabilidade, nós às vezes nem sabemos do que falamos, porque nós vivemos bem no dia a dia, mas há muita gente a ganhar com 2 e com 1 e 2 filhos a ganhar o ordenado mínimo. E tu pensas, como é que eles conseguem? Claro. Se eles conseguem, tu também tinhas de conseguir, não é? E eu já penso, eu com o ordenado mínimo não conseguia sustentar uma casa, só para mim e para o meu companheiro. Isso é ridículo, eu acho. Mas pronto, somos nós a querer... Mas, por exemplo, isto é o que nós projetamos e, por exemplo, por exemplo, eu tenho o desejo de ser mãe e de ter uma família grande, mas não tenho o desejo de casar, por exemplo. E isso também pode fazer muita confusão à sociedade. Daí eu dizer que eu acho que a decisão deve ser tomada conforme o que faz mais sentido naquele momento. Se calhar há pessoas que não existe problema nenhum de estarem a cuidar do filho em casa dos pais, não existe problema. E se para elas não existe problema, então deve estar tudo bem na mesma, não é? Mas Claro. de facto nós somos até 3 pessoas bastante diferentes, porque, por exemplo, a Silvia quer muito casar, eu não acho tanta graça ao casamento, nunca esteve nos meus planos, está muito mais nas minhas prioridades ser mãe e constituir uma família grande. Mas, por exemplo, e este é o espelho, que é, temos perspectivas de vida semelhantes, mas temos prioridades e preferências bastante diferentes, não é? Uma quer muito casar e, por exemplo, outra já não tem aquele desejo. E vai mudando ao longo dos tempos. Sim, e vai mudando. Eu já quis muito casar e agora neste momento para mim não é uma prioridade e se não casar, não casei. Não... Mas pronto, eu acho que agora podemos chamar exatamente a nossa primeira convidada. Temos connosco a Ana Valeixo, que também foi mãe nova, e ela vai nos dar o seu depoimento, como é que foi a reação das pessoas, como é que eram os olhares quando ela ia para a rua, também ela fala no facto da rede social e esperem para ver. Olá, Ana. Olá meninas, então estou aqui a mandar este áudio para vos falar um bocadinho da minha experiência de ter sido mãe cedo, como é que funcionava em questão de relacionar-me com a sociedade nesse aspecto. Principalmente quando eu ia assim a locais com muita gente, as pessoas claro que olhavam de lado, porque fui mãe com 20 anos, não é? E então estava grávida na altura, e quando ia assim para sítios com muita gente as pessoas acabavam por olhar de lado. No que diz respeito às redes sociais, durante a minha gravidez eu decidi afastar-me um bocadinho porque senti que não me estava a fazer bem, porque de certa forma eu era uma rapariga de 20 anos que supostamente aos olhos das outras pessoas eu devia estar a aproveitar a vida, não é? E não era isso que estava a acontecer, e então eu sentia-me também um bocado de certa forma excluída da sociedade nesse aspecto. E então decidi afastar-me porque não me estava a fazer bem e as pessoas também não me estavam a fazer bem, até em relação mesmo a amizades e assim, porque eu perdi muitas amizades na minha gravidez, o que na realidade não foi uma perda, foi um ganho, mas na altura eu via como uma perda.
e decidi afastar-me de tudo isso porque não me estava mesmo a fazer bem. Mais coisas que eu tenho para vos dizer. Apesar de tudo, e pronto, é assim, nós também conhecemos, não é? Vocês sabem mais ou menos a minha história, sabem que apesar de tudo, eu sempre lidei muito bem com o facto de ser mãe cedo e cada vez mais agradeço por ter sido mãe cedo, porque está a ser uma experiência incrível. Ser mãe é incrível e ainda para mais ter energia para conseguir cuidar dela, coisa que se calhar daqui a uns anos eu não conseguia ter da mesma forma. Estou a treinar a paciência e é isso, meninas. Um bom trabalho por aí e obrigada pelo convite. E como nós tínhamos dito antes, é um ato de coragem, eu acho, saber que a partir daquele momento vão estar sobre os holofotes, que as pessoas vão estar sempre focadas nela para corresponder a determinada expectativa ou à espera que falhem. Isso deve ser uma coisa que pesa muito. Eu acho que é um momento até sensível para a própria mulher, não é? De estar está realmente a crescer um humano dentro dela e as hormonas e tudo. E como é uma fase tão sensível e tão bonita ao mesmo tempo, deve ser, eu acho que é preciso coragem de enfrentar os olhares, as pessoas a comentar, e por exemplo a Ana desistiu das redes sociais, e isso é um espelho que de facto as pessoas exercem muita pressão, que estão sempre focadas naquela pessoa que no ponto de vista da sociedade está a ser mãe demasiado cedo. E o que é isso de ser demasiado cedo ou demasiado tarde? E ela também falou dos amigos. Não percebo porque é dos amigos abandonarem, se calhar até percebo, sabes? Percebo o pensamento deles, que são aquelas, as pessoas que são mais de festas e de sair à noite e não sei o quê. Sim, mas... Porque no fundo essas pessoas estão em momentos diferentes dela, mas se fossem amigos não deixavam, percebes? E é isso que eu também não percebo. Exato, eu acho que nem é propriamente pelo ato de sair à noite, e eu não acho que é isso, acho que é mesmo a essência da pessoa, se calhar não está no sítio correto. A consciência de que naquele momento aquela amiga precisa muito de nós, porque de facto é um momento difícil e precisa de amparo e de apoio, e não é estarmos a ver a mãe jovem como coitadinha, nada disso, mas realmente é um momento em que precisamos de apoio, de companheirismo, e de repente perder tudo aquilo que tínhamos à nossa volta, que nós achávamos que era o certo e o exato. Eu acho que perder isso de repente e tudo o que está envolvido, eu acho mesmo que deve ser um momento muito complicado. Porque depois os amigos acabam por cobrar. Eu já ouvi vários testemunhos na televisão e tudo, e pelo que vejo e ouço, os amigos acabam por cobrar o facto de tu não estás tão presente com eles, percebes? E eu acho que tem que ser o contrário. Os amigos é que têm que estar mais presentes. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Não é? Porque se tu não podes ir a determinado sítio, os amigos então vão ter contigo, não é? Eu acho que aí é muito uma questão de ter empatia e sobretudo ser amigo. E eu acho que se as pessoas abandonaram aquele momento de uma mãe jovem, eu acho que são tudo menos amigos. Eu pelo menos acho que é uma fase em que tu se calhar percebes realmente quem está do teu lado, porque está a aceitar o teu momento, está a aceitar se estás em dias bons ou maus, porque eles existem. E portanto eu acho mesmo que é preciso ser amigo, mais do que os gostos e as preferências de sair à noite ou não. Eu acho que é mesmo as pessoas terem o coração do lado certo, para ser sincera. Por exemplo, na nossa próxima convidada, a Sara Silva, que foi mãe aos 20, e o Lucas, que é o seu bebê, nasceu aos 21 anos, como ela até nos vai contar isso, ela diz mesmo, até houve casos de uma médica que estava a falar super mal com ela numa consulta, nas urgências, por ela ser nova, como quem diz, não percebes nada disto. Eu estou-te para aqui a falar, tu és uma ignorante e não vais perceber nada disto. E ela refere mesmo, eu só tive uma amiga que ficou do meu lado e os amigos do meu irmão que eram como família para nós. O resto desapareceram quando ela mais precisou deles. E agora até podemos ouvir o seu depoimento. Vamos ouvir o testemunho. Olá meninas! Então, quando eu descobri que estava grávida com 20 anos, senti imediatamente que aquilo tudo era mesmo real e que tudo estava prestes a mudar. Mas ao mesmo tempo não sentia nenhuma mudança física no meu corpo, o que me fez duvidar se realmente eu gostava deste bebê, que é agora o maior amor que sinto e já senti em toda a minha vida.
À medida que o tempo foi passando, eu via a barriga a crescer de dia para dia, mas não sentia nada lá dentro. Era como se estivesse vazia, tal como estava antes de estar grávida, mas via o meu corpo em constante mudança e isso fez-me imensa confusão. Isso fez com que eu deixasse de gostar de mim, porque eu não sentia nada lá dentro e ainda assim o meu corpo mudava cada vez mais. Eu não me sentia a mexer, não me sentia a crescer, só sentia o meu corpo a ficar cada vez mais disforme. E isso levou eu a não gostar de estar grávida e a duvidar se seria capaz de amar um ser que eu própria estava a gerar dentro de mim. Não senti logo aquele amor louco e incondicional de que se fala e é assim, neste momento eu consigo olhar para trás e ver que foi todo um processo. Sinto que eu comecei a conhecer o Lucas ainda na minha barriga, comecei a criar laços com ele lentamente e dia após dia. Foi algo muito natural e foi um sentimento que se foi desenvolvendo conforme eu comecei a senti-lo, ou seja, aos pouquinhos. Não senti logo ele a mexer imenso, comecei por sentir algo muito suave, tal como o meu amor por ele e, sem eu perceber, tal como o meu amor por mim própria. Mais ou menos a partir dos 5, 6 meses comecei demais a amar estar grávida, a amar o meu corpo e comecei a aceitá-lo e a sentir-me linda. Por muito tempo deixei de me conhecer física e emocionalmente e aprendi aos poucos a reencontrar-me e a conhecer a Sara nova que estava a nascer e a ser gerada juntamente com aquele bebê. A primeira pessoa a quem eu contei foi ao meu namorado, o pai do bebê. Ele é caranguejo de signo, né? Então já podem imaginar como ficou, com os olhos cheios de lágrimas e aceitou super bem. Para nós abortar nunca foi uma opção e decidimos abraçar esta mudança com todo o amor que tínhamos. Os meus pais ficaram um bocadinho reticentes porque nunca pensaram que eu, que sou a filha mais nova, lhes iria dar um neto primeiro. Nunca fui uma pessoa de gostar muito de bebés, então eles duvidaram que eu estaria pronta para uma mudança tão radical. E tinham razão, eu não estava, mas aprendi a estar durante todo o processo da gravidez. O meu irmão não acreditou e andou uns 3 dias a dizer que eu estava a mentir porque ele está sempre a gozar com as pessoas e achava que agora estava eu a gozar com ele. Mas o resto da família senti que todos me apoiaram a 100%, mas também senti que muita gente duvidou que eu seria capaz de cuidar de um bebê. Senti que muita gente pensou que iria sobrar mais para a minha mãe. Senti que por mais que me incentivassem a ter este bebê, duvidaram ao mesmo tempo das minhas capacidades. E assim, eu não o julgo. Eu sei que eu era uma pessoa completamente diferente antes de engravidar e eles tinham toda a razão para pensar que eu nunca seria capaz de ser uma boa mãe, mas a maternidade foi mesmo isto para mim, uma mudança de 180 graus e foi a melhor mudança da vida, por mais que as coisas tenham ficado mais difíceis e desafiantes. Beijinhos! Sim, de facto, por exemplo, aqui é novamente ouvido que perdeu amigos. Isto deve ser uma coisa muito comum. Deve ser mesmo uma coisa muito comum, que eu por acaso não tinha essa ideia, porque como disse, se uma de vocês fosse mãe neste momento, eu iria estar muito presente, até porque acho que é uma fase muito bonita, mas pronto, eu compreendo que para alguns jovens seja complicado, mas acho que temos de aceitar que naquele momento a pessoa pode não querer fazer determinadas coisas. Eu acho que na amizade acho que é muita aceitação, até mesmo em termos do companheiro, é aceitar aquele momento, eu acho que é mais por aí também. Sabes que eu acho que há uma grande vantagem de ser mãe cedo e eu sempre achei isto, e também elas também dizem no depoimento delas, que ser mãe cedo tem uma grande vantagem. Porquê? Porque tu acompanhas o crescimento do teu filho até ao fim, percebes? E eu sinto isso com os meus pais, como os meus pais são novos, e os vossos também são novos, acabam por nos acompanhar mesmo até ao fim, percebes? E isso é a grande vantagem. Por exemplo, a Ana Valeixo referiu que Energia. exatamente, a energia que tu tens quando és nova é diferente, quando tu és mais, né? Quando se fores mãe aos 30 ou aos 40 é diferente, é mais complicado. Depois quando o teu filho estiver na adolescência, tu já vais estar, pronto, vais ser mais velha, mas isso, pronto, eu acho que a grande vantagem de ser mãe cedo é essa. Acho que A Sara até referiu que muita gente, já quando ela ia às consultas que a mãe a acompanhava, as pessoas diziam, é a filha da sua mãe. E ela, não, é minha. E as pessoas perguntavam logo, ui, mas que idade é que tu tens? Como quem diz, já ali com a frase na ponta da língua, como quem diz. O pensamento logo delas ela é muito nova. E aposto que agora os trabalhos vão sobrar para a mãe, não vai ser ela que o vai criar. Isso é ridículo. É ridículo, porque mesmo tu sendo mãe aos 20, aos 30 ou aos 40, a mãe quer sempre ajudar. A mãe da mãe, ou seja, a avó do bebê, quer sempre ajudar e acho que isso é inevitável, independentemente da idade que tu tens o teu filho. Acho que a tua mãe, se for tua amiga, vai-te ajudar sempre. Eu acho que isso não tem nada a ver com a idade. Porque se eu for mãe aos 30 anos, se ela tiver que vir comigo a uma consulta, ela vem. Portanto, isso claro. Não tem nada a ver. Mas também é assim, é normal que quando uma pessoa ainda vive em casa dos pais e engravida, é normal que
ao criança nascer e ser cuidada em casa dos pais, é normal que a mãe, neste caso a avó, esteja mais presente porque está na rotina, está no dia-a-dia dela, não é? Eu acho que isso também é normal e não podemos julgar, mas uma coisa que acontece muito é, o bebê ainda não nasceu e a sociedade já diz, coitadinho da criança, não vai ser bem tratada, a mãe não percebe nada daquilo, porque atribuímos não é, o pódio de irresponsável à mãe jovem e o pódio de coitadinho ao bebê que ainda nem sequer nasceu e as pessoas nem sabem se a mãe tem maturidade ou se não tem para cuidar, não é? Porque não é por ter 20 anos que não é uma pessoa com consciência e que não sabe... Por exemplo, eu neste momento, se eu tivesse um bebê, eu saberia perfeitamente cuidar dele, não é? Mas aos olhos da sociedade eu ainda seria uma menina, ainda não estaria pronta para ter esse bebê, não é? E eu acho que isso existe, que é, mesmo antes do bebê nascer, nós já rotulamos aquela criança como coitadinha porque é filho de uma mãe jovem. E eu há bocado disse, e não quero que ninguém me interprete mal, eu disse que não, por exemplo, não gostava de ter um filho aqui em casa com o meu companheiro na casa dele, mas isto é o que eu É a tua quero, visão. Exatamente, é a minha visão, mas porque eu não acho mal nenhum, cada um, por exemplo, no caso da Ana Valeixo, não sei como é que a Sara faz, mas no caso da Ana Valeixo, que está com o filho em casa, dos pais, eu não acho mal nenhum, atenção. E eu só gostava de ter o meu filho quando tivesse a minha casa, mas isso lá está. Sim, mas é normal, porque ao Isto projetarmos... é se fosse planeado, porque se Sim, não fosse exatamente, planeado, porque é ao muito mais projetarmos a complicado. nossa vida, nós projetamos no melhor cenário, não é? E o que é bom para mim pode não ser bom para as outras pessoas. Sim. Porque para ti pode ser bom ter, por exemplo, para a Sílvia, se calhar a Sílvia se calhar ficava em casa dos pais, e ele se calhar já abortava por esse motivo. E eu dou a minha... eu tiro o meu chapéu à Ana Valeixo, porque é quem eu mais conheço, não conheço muito bem a Sara, e tiro o meu chapéu, porque agora que tu olhas para ela e para a filha dela, para a Alice, tu vês que é a melhor coisa que ela tem na vida, e eu tiro o meu chapéu por isso. Sim, e depois é assim, isto nós podemos fazer uma equivalência com as pessoas que estão constantemente, aliás, eu digo isto sempre que alguém está com medo de arriscar, que é sai da tua zona de conforto, porque de facto, quando tu sais da tua zona de conforto, coisas incríveis começam a acontecer. Exato. E é o exemplo, por exemplo, da Mariana Guerra, do episódio anterior, saiu completamente da zona de conforto dela, porque projetava-se na faculdade, a música era realmente o que ela gostava, mas saiu da zona de conforto, não é? Saiu da linha que a sociedade impõe e aconteceu uma coisa incrível, que é começar a ter sucesso no que realmente gosta. E a Ana Valeixo é o exemplo disso. Também estudava, não é? Se calhar projetava ter filhos, não agora, mas daqui a uns anos, e quando saiu da zona de conforto, a vida dela foi para um lado completamente diferente. Ela descobriu que ser mãe é a coisa mais incrível no mundo e tem uma filha que ama incondicionalmente. Portanto, esse é o espelho, que é quando nós saímos da nossa zona de conforto, realmente coisas incríveis acontecem. E acho que não temos de julgar ninguém pela escolha, porque mesmo nós próprias não sabemos a decisão que tomávamos, e não é por decidirmos abortar ou não abortar que temos de ser mais ou menos de alguém, ou menos ou mais responsáveis. Eu acho que as pessoas têm mesmo de compreender que é o ponto de vista de cada um, é o que faz mais sentido, e realmente a sociedade tem de começar a aceitar a decisão dos outros e não estar constantemente à espera que os outros correspondam às expectativas que a sociedade formula. E há casos e casos, porque quando nós soubemos que a Ana Valeixo estava grávida, pronto, de certeza que nós todas nos perguntamos, porra, tão cedo, e depois quando estivemos com ela, e ela, da forma como ela fala da filha e tudo, nós percebemos, opá, ela está feliz. E o que espelha a felicidade, é verdade. Exatamente, ela espalha a felicidade por outro lado, a partir do momento em que ela teve a filha, ela, eu não sei se ficou mais feliz, mas nota-se que ela está feliz. E isso é o mais importante, é as pessoas estarem felizes, porque há pessoas que também têm filhos e não estão felizes, atenção. Portanto, sim, exatamente. Eu acho que é por aí. E há pessoas que nem querem ter filhos e pronto, não é? Também se calhar são julgadas. Exatamente. E então, meninas, vocês continuam com o vosso emoji? Eu continuo com o mesmo, de força e Sim, coragem. eu também continuo com o mesmo, porque até os depoimentos delas espelham o emoji que eu escolhi, que é o de tapar os olhos, porque de facto existem momentos que elas querem estar mais resguardadas. Por exemplo, a Ana apagou até as redes sociais, portanto não queria estar, nem se sentia confortável a estar sobre os olhares dos outros, porque de facto os olhares dos outros eram preconceituosos. E, portanto, às vezes, se calhar é preciso fazer uma introspectiva e o tapar os olhos e estarmos mais connosco. E, de facto, porque existe uma grande pressão e um maior foco nas mães jovens, daí os olhares que existe tanto numa sala de consultas como num shopping ou na rua. Portanto, eu mantenho o meu imagem.
Sim, eu também mantenho o meu emoji fofo, porque acho que um filho é sempre uma mais-valia. Quando o queres mesmo e quando decides que é aquilo que tu queres, acho que é sempre uma mais-valia e traz sempre felicidade a uma casa, a uma família ou uma pessoa. Portanto, eu acho que define bem o episódio. Bem, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, digo-vos que isto é só a nossa opinião, está bem? Não é o que vocês têm de fazer, nem queremos incentivar ninguém a abortar ou a ter filhos. Portanto, se vocês gostarem, comentem nas nossas fotos no Instagram e digam-nos qual era o próximo vídeo que vocês gostariam de que nós falássemos aqui no próximo episódio. Já sabem, todas as quintas-feiras, às 19 horas, marcamos presença. Até lá! lá!